Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quantas correntes você carrega e que você nem percebe porque se acostumou ao peso delas? Já ouviu falar daquela história tão conhecida de que os elefantes eles são detidos por aquela pequena, frágil corrente, porque quando pequenos eles foram com pesadas, grandes correntes, eles cresceram dessa forma e eles nem lutam mais para se libertar agora que são grandes, fortes e aquela corrente não significa nada, no entanto eles nem tentam sair dela, porque se acostumou, esse é o mundinho deles. Mas Atos 12, versículo 7 nos conta que Pedro estava preso e de repente a igreja orando em Atos 12, versículo 7, eis que porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias, e assim o fez. O que nós acabamos de ler? Pedro estava na prisão. A sentença era para que, ao romper da manhã, ele fosse executado. Mas Pedro dormiu tranquilamente. Pedro amadureceu e agora ele tem fé. Ele tem uma certeza absoluta que Deus vai livrá-lo. Como? Ele não sabe, mas ele descansou em Deus e ele dormiu. Ao dormir, Deus tinha um plano perfeito. O plano perfeito seria para impactar todo mundo. Então o plano perfeito era algo muito sobrenatural. Deus poderia ter tocado no coração das autoridades para libertar Pedro. Não era a primeira vez que ele tinha sido preso, ele já tinha sido preso com João em Atos capítulo 4. Então não era uma situação muito diferente. Mas Deus não quis dessa forma. Deus quis mostrar para todos nós um milagre surpreendente. Durante a noite entra um anjo. Quando o anjo entra, a luz entra naquela cela. E nem isso acordou Pedro, hein? Então, eu vou ler de novo a ordem do que aconteceu. Eis, porém, que sobreveio um anjo, uma luz iluminou a prisão e o anjo tocou do lado de Pedro e o despertou. Quer dizer, primeiro chegou o socorro do céu, o anjo. E com o socorro do céu veio a luz da glória de Deus, porque a luz dissipa todas as trevas. As correntes não são quebradas na escuridão, mas na luz, a luz da palavra de Deus. É a luz da palavra de Deus que quebra toda a escuridão e a corrente da rejeição, do abandono, da humilhação na nossa vida. Então, mas nem essa luz não acordou Pedro. E Pedro, quando foi acordado, o anjo disse que era para ele levantar. Mas o que aconteceu? Então, depois que o anjo tocou em Pedro e o despertou e ordenou que ele se levantasse depressa, então as correntes caíram das mãos de Pedro. A corrente foi a última coisa a acontecer. Primeiro veio uma visitação celestial, a luz de Deus naquela prisão, que expôs toda a escuridão e dissipou toda a escuridão. Pedro foi despertado por Deus, tocado por Deus. Ele ficou em pé e então as correntes caíram. Muitas vezes nós queremos a ordem inversa. Não, você precisa de uma visitação celestial hoje. A luz de Deus que vem através da palavra expor todo lugar onde tem escuridão na sua vida. Se levantar e dizer sim, Senhor, eu respondo ao teu chamado, eu me levanto, então sim, cairão todas as correntes. Eu vou dizer algumas correntes, algumas cadeias que precisam cair na vida de todo mundo. Culpa, algumas vezes você tem, eu coloquei uma listinha aqui para a gente não esquecer. Culpa, medo, traumas, inseguranças, memórias que ainda doem, pensamentos que te sabotam, rejeição, abandono, humilhação,
palavras que entraram e ainda te ferem, relacionamentos abusivos que deixaram as suas consequências. A lista é sem fim. Muitas são as algemas, muitas são as correntes que nos prendem ao passado, afetando o teu presente. Nós não podemos deixar que o passado afete o nosso presente. Pedro foi ele foi despertado, ele levantou e ele ficou livre para sair. As portas da cadeia foram abertas automaticamente. Elas não poderiam ter sido abertas antes das correntes caírem? Não, porque Deus está te falando. Portas de oportunidade, portas de salvação, porta de escape, porta inclusive de cura, cura física, cura da sua saúde mental. Todas essas portas vão se abrir no momento que você se levantar e as correntes caírem da sua vida. Teve uma pessoa que, na verdade, ele era um príncipe, Mefibosete. Mefibosete, ele tinha nobreza no sangue. Por quê? Porque, afinal de contas, ele era neto de um rei, ele era filho de um príncipe, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. E aconteceu a tragédia que o seu pai e toda a sua casa foi dispersada e seu pai e seu avô morreram num único dia. Então, este garoto, que era uma criança, além de tudo isso, você sabe a história de Mefibosete, que a sua ama, fugindo, o derrubou, foi um impacto, foi uma queda violenta, a ponto dele ficar aleijado de ambos os pés. O problema real de Mefibosete não estava nos pés. O problema real de Mefibosete estava no passado. A vergonha, o desamparo, a humilhação, a solidão que ele vivia, tudo isso eram algemas que o limitavam. Ele continuava sendo príncipe, ele continuava tendo direito à herança, ele continuava tendo direitos porque o seu pai tinha aliança com o atual rei, que era Davi. Mas Mefibosete, ele se deixou prender no escuro daquela cela e na sua mente e nas suas emoções ele ficou limitado. No entanto, ele recebeu um recado de Davi. Quando Davi perguntou, tem algum descendente aí da casa de Saul? Disseram, tem sim, Mefibosete, ele mora em Lodebar. Então ele mandou um recado, diz para Mefibosete para vir aqui, para o meu palácio, porque eu vou usar de misericórdia, de bondade, eu vou colocar um lugar à mesa para ele. Ele tem herança sim, ele tem promessa sim, a vida não acabou para ele. Mas qual era a algema interior de Mefibosete? Mefibosete, ele respondeu diante de uma notícia tão maravilhosa quanto essa. Mefibosete não celebrou. Mefibosete, em 2 Samuel 9:8, olha a reação dele. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é esse seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Veja, mesmo diante, ele obedeceu, ele foi até o palácio do rei. Mas ele não se achava digno, essa era a corrente dele. Ele se achava pequeno demais, ele tinha complexo daquilo dos seus pés, ele tinha vergonha da sua história e ele tinha muitas algemas interiores. Mesmo diante de todo o amor, bondade do rei, ele não conseguiu usufruir de nada. Ele continuava com a corrente interior, achando que ele não era digno, de que ele não tinha nada, de que ele não tinha herança. Mas que bom que o amor de Davi foi a luz que entrou no coração de Mefibosete. E que bom que o poder de Deus começou a libertar e quebrar as cadeias interiores de Mefibosete. E ele sentou à mesa do rei todos os dias da sua vida. Ele foi restituído, porque a porta da prisão foi aberta e ele viveu uma vida verdadeiramente de liberdade, de restauração, como você. Se hoje você permitir que Deus entre na área escura, no porão da sua alma, para que todas as cadeias caiam por terra e você possa viver as promessas e o amor de Deus com toda a intensidade. As bênçãos exteriores são consequência desta cura e deste relacionamento. A porta da prisão de Pedro abriu, a porta também da prisão de Mefibosete abriu, a porta da sua prisão vai abrir e você vai viver o melhor de Deus. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Fala, Deus, não quero mais conviver com o peso de cadeias. Eu quero ser verdadeiramente livre e viver
os teus milagres e viver o teu amor e a tua restauração. Senhor, como é bom saber que o Senhor está interessado em todas as áreas da nossa vida. O Senhor não quer que a gente conviva com essas cadeias, com essas prisões, assim como o Senhor fez uma visitação sobrenatural na vida de Pedro, na vida de Mefibosete. Visita hoje cada pessoa que aqui está. Senhor, esse é o melhor presente para cada um neste momento, receber a tua visitação celestial. Senhor, e uma palavra que vem do céu para levantar, porque o melhor ainda vai acontecer. O Senhor é o Deus de recomeços, o Senhor é o Deus de milagre, quebra todas as cadeias invisíveis, em nome de Jesus, para que possamos viver a grandiosidade da tua misericórdia e da tua bondade. Em nome de Jesus, manifesta a tua unção de milagres no dia de hoje. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, viva o melhor de Deus, começando pelo seu interior. Deixe o seu like e compartilhe com muitos, principalmente nos seus grupos de WhatsApp.